Temos o mapa, Sol Gêmeos, nona casa, Lua Aquário, quarta casa, dono é Espião. Sol de nona casa é o indivíduo que vai procurar ampliar o conhecimento dele, ampliar a cultura dele, para ele poder fazer essa troca, essa vivência, né, nesses ambientes bem específicos. A questão da Lua na quarta casa é um indivíduo que vive de alguma forma vinculado fisicamente ou nos assuntos da família, considerando que Aquário pode ser que seja uma família com muita gente, ou pode ser uma família com pessoas bem distintas, bem diferentes umas das outras. Temos o mapa Sol Gêmeos, Lua Gêmeos, nona casa, ambos, Sol e Lua. O Sol de nona casa é aquele indivíduo que vai buscar aprofundar o conhecimento dele e ampliar a cultura dele para ele conviver com essas pessoas e assim se encontrar. A Lua na nona casa é uma lua quase de décima, né? Mas vamos considerar a nona casa. É um indivíduo que vai, a partir do conhecimento maior e de uma cultura mais ampla, ele vai trocar conteúdo emocional com essas pessoas. Temos o mapa Sol Gêmeos, oitava casa, Lua Capricórnio, terceira casa, Brodsky é poeta. Sol de oitava é o indivíduo que tem conexão com outras dimensões, outros níveis de energia, outros graus de consciência. E com Gêmeos envolvido, a gente pode colocar da seguinte forma: o indivíduo ele se sente invadido, ele sente como se tivessem pessoas conversando na cabeça dele. Ele tem mudanças de humor consideráveis e para ele é um pouco de elemento ar, tá? Então vamos nos posicionar. Elemento ar não tem limite, né? Não tem como estabelecer uma barreira. Então qualquer pessoa que nasce com essa configuração vai ter que desenvolver com muita força de vontade, aí no Gêmeos, força de vontade, disciplina, vai ter que desenvolver um conjunto de ferramentas para dar uma segurada nisso, para administrar isso. A Lua Capricórnio, terceira casa, o indivíduo tenta trocar conteúdo emocional nas atividades do dia a dia dele. Mas Capricórnio não é o signo que faz assim naturalmente a troca de conteúdo emocional. Ou seja, temos limitações. Temos o mapa Sol e Lua, oitava casa, Gêmeos. John Barrymore é ator. Sol de oitava é aquele Sol que o indivíduo tem uma conexão com outros planos de vida, outros níveis espirituais, graus de consciência. E para Gêmeos costuma ser aquela voz, aquela discussão na cabeça dele o tempo todo. A Lua na oitava casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional. Mas de que forma essa pessoa vai fazer isso se ela está ali sendo acessada involuntariamente por esse tipo de situação? Então é um emocional que está sempre bastante balançado. Temos o mapa Sol Gêmeos, oitava casa, Lua Áries, sexta casa. Crawford é escritora. Sol de oitava é aquele indivíduo que tem aquela conexão com outras dimensões, outros planos, outros graus de energia. Enfim, é uma manifestação política dentro da cabeça do indivíduo, de tanta gente falando. A Lua na sexta casa, Áries, sugere que ele vai tentar trocar conteúdo emocional no ambiente de trabalho. Lembrando que uma Lua Áries costuma ser uma Lua que ela se precipita. Então, os assuntos que envolver o emocional e que ele tiver, em que ele for provocado, né, instigado, a tendência dele é reagir e depois pensar no que ele fez.
Temos um Sol de Gêmeos, Lua Touro, Isabela Rossellini, Ascendente Sagitário, Sol de 7ª casa. O indivíduo, desde muito cedo, quer estabelecer um relacionamento estável com alguém. Pode ser um relacionamento afetivo ou pode ser uma sociedade com alguém. A Lua Touro dá um equilíbrio, né? Uma ponderação para os assuntos emocionais. Os Gêmeos, por natureza, quer um relacionamento. Um Sol em Gêmeos na 7ª, isso fica muito intenso, né? Digamos, é irresistível, é uma vontade irresistível de estabelecer um relacionamento, ou de estar no relacionamento. Não é ficar, apesar dos Gêmeos gostar muito do conceito ficar, mas o Sol de 7ª, ele é mais exigente, né? Ele quer exclusividade e quer estabelecer um relacionamento de verdade. A Lua de 5ª casa sinaliza que a pessoa é uma pessoa criativa, né? Pessoa, principalmente com aquela conjunção do Júpiter ali. Pode ser uma pessoa que tenha muitos filhos. Então, se eu faço o mapa de alguém que é Sol Gêmeos, Lua Touro com Júpiter na 5ª casa, eu vou dizer para a pessoa, tu vai ter o primeiro filho, e aí tu vai ter que ter um super sistema de evitar ter uma dúzia, porque a chance de ter uma dúzia é muito fácil. O Sol Sagitário facilita um pouco essa questão do conhecer pessoas para estabelecer um relacionamento. Facilita. E facilita também para ter muitos filhos, evidentemente. A Lua Touro dá um certo grau de lucidez para a pessoa, para ela poder lidar mais ou menos bem com as questões emocionais. Lembrando que tem aquela Lua ali bem mal aspectada com aquele Plutão lá, e a tendência do indivíduo ter sensações ruins constantemente, sonhos, pesadelos, pensamentos nada a ver, bem ruins, assim, do nada, sabe? Plutão com Lua é bem complicado. É complicado. Então, Sol Gêmeos de 7ª, relacionamento. Lua Touro de 5ª casa, criatividade, filhos, relacionamentos. Temos um mapa, Sol Gêmeos, Lua Touro, Nerval, é um escritor. Veja bem, ascendente Sagitário. Bom, o Sol de 6ª casa em Gêmeos sinaliza que o indivíduo vai se identificar muito com a sua profissão, o seu trabalho, em trabalhar. A Lua de 5ª casa sugere que ele, sendo uma Lua prática, Lua em Touro, vai tentar trazer para as questões de namoro, filhos e criatividade, então, com uma regência ariana. No entanto, a Lua está em Touro, essa impulsividade do Áries, sim, mas a passividade do Touro. Ou seja, em alguns momentos, esse indivíduo vai tentar trabalhar suas questões emocionais através de relacionamentos breves. Vai possivelmente trabalhar numa atividade profissional que permita que ele possa comunicar o que ele sente. O ascendente em Sagitário, partindo do pressuposto de que tem aspecto, é aquela pessoa que vai projetar algo que ela quer e vai correr atrás e não vai ver a dificuldade para pôr em prática isso. O Sol Gêmeos dá para o indivíduo a habilidade de fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Não significa que ele consegue levar tudo a bom tempo, né? Então, o ideal seria o indivíduo começar algumas atividades que ele possa dar conta e levar até o fim, e depois iniciar outras. A Lua Touro favorece na questão da praticidade de lidar com as questões emocionais, considerando que neste caso específico, o indivíduo que nasce com aspecto Urano
oposto à Lua. Isso dá uma irritabilidade no indivíduo fantástica. Temos o mapa: Sol Gêmeos, quinta casa, Lua Câncer, sétima casa. Enoch Powell é político. Sol quinta casa é o indivíduo vai buscar ter relacionamentos leves para se encontrar, para ver como é que o mundo funciona. A Lua na sétima casa é a busca de troca de conteúdo emocional num relacionamento. Esse relacionamento pressupõe que ou ele mesmo, ou ele vai buscar uma pessoa que tenha uma configuração de cuidador. Temos o mapa de Sol Gêmeos, Lua Touro, ascendente Aquário, Michael J. Fox, o ator. Sol de quarta casa é a influência familiar na vida da pessoa e a pessoa envolvida nas questões familiares, de forma objetiva no dia a dia ou emocionais, sentimentais, envolvido com histórias da família. A Lua na casa 2 em Touro, a necessidade de encontrar um ambiente ou de encontrar um estágio que permita que ela se sinta segura e estável. A pessoa toma decisões com relação emocional de forma prática. No entanto, especificamente nesse mapa, tem uma casa 12 ali e um Netuno lá em cima que dão uma esculhambada forte. Então a pessoa está sempre tendo que fazer muita força para equilibrar o emocional. Lembrando que Lua em Touro, a pessoa tende a lidar bem. No entanto, mal aspectado como está, a pessoa passa lutando o tempo todo para conseguir fazer isso. Percebe-se também o Sol bem aspectado com Marte, significa que essa pessoa tem uma facilidade de estabelecer parcerias, que pode ser um relacionamento. O Sol de quarta casa e a necessidade de ter a casa própria, de ter um lugar seu, físico e ideológico, digamos assim. As pessoas tendem a criar mentalmente o que é uma família que elas querem ter. Então, quando tu tem Sol na quarta casa, isso é muito intenso, muito forte. E a pessoa vai trabalhar, ir ao encontro disso. O ascendente Aquário dele não tem aspecto. O Sol em Aquário diz que a pessoa vai ser uma pessoa que vai ter uma certa inquietação, que pode, através da sua percepção de mundo, tentar resolver o problema dos outros, criando situações grandes para resolver isso. Vamos imaginar o indivíduo é de uma classe profissional, percebe o quanto essa classe não é reconhecida, ele vai desenvolver uma força e uma guerra no sentido de criar um movimento para que haja o reconhecimento, digamos, dessa classe, né? Sol em Gêmeos, a necessidade de se comunicar. É sempre importante lembrar que Gêmeos é o signo da comunicação e também vai ser muito comum a gente encontrar pessoas de Gêmeos junto com pessoas de Libra. O elemento ar se completam. Gêmeos, Libra, né? Então, duas pessoas. É bem natural que Gêmeos ande sempre com alguém junto.
na busca do bendito equilíbrio, né? Bom, temos um outro mapa aqui de um Gêmeos com Lua em Áries. Este mapa é de Bill Moyers. Veja bem, esse mapa, quando a gente está olhando para ele, a gente percebe que a pessoa tem um envolvimento forte com os assuntos familiares, mas ao mesmo tempo tem uma guerra forte acontecendo ali. Possivelmente essa família nunca se acertou muito bem, né? Complicado, né? Só de quarta casa em Gêmeos, Lua em Áries na segunda casa. Então sentir-se seguro não era a qualidade que essa pessoa ou as pessoas que têm Sol em Gêmeos, Lua em Áries na segunda casa. Na segurança não é exatamente aquilo que está mais presente na vida delas. Verdade que Gêmeos não tem muita preocupação com isso. No entanto, até para Gêmeos, quando as coisas estão muito tumultuadas, o Gêmeos costuma entrar em parafuso, porque é demais, entende? É toda a instabilidade dele mais a instabilidade ao redor. Então costuma criar geralmente tem estafas violentíssimas, né? Então as pessoas que têm aspecto em Gêmeos, elas têm que observar que o bom uso do tempo, da energia, do exercício físico, da alimentação correta, das boas leituras, tudo isso é importante para manter esses Gêmeos alimentado com informação e principalmente com paz, né? Não é comum encontrar Gêmeos com paz. Então a gente precisa compreender que estas configurações costumam ser de pessoas agitadas. Elas precisam entender que por um tempo ser assim é muito interessante, mas conforme avançar na idade, né, crescer nas responsabilidades, vai ficar bem difícil coordenar tudo e fazer com resultados satisfatórios e se sentir bem com isso, pelo excesso de tumulto. Então, o Sol Gêmeos com Lua em Áries dá muita ação para o indivíduo. O ascendente Aquário, se essa pessoa puder aliar as atividades às quais ela está vinculada, o uso de tecnologia facilitaria para ela, né? Pelo excesso de atividades, então se valer de recursos extras, técnicos, por exemplo, para poder elaborar e lidar com tudo isso. É muito comum nas famílias, os mais velhos terem filhos com essa configuração e não terem a mínima noção de quem são essas pessoas. Essas crianças, elas passam batido pela análise dos adultos. É bem complicado, porque quando elas forem adultas e tiverem seus filhos, vai ter ali um desgaste forte. O Sol em Gêmeos vai trazer para essa pessoa uma capacidade de verbalizar e expressar muito boa, de pensar. A Lua em Áries vai dar o impulso necessário para tomar atitudes. É verdade que o mapa ali sinaliza que as atitudes que ela tomar serão muito mais em função de se sentir ameaçada do que qualquer outra coisa. E o ascendente Aquário sugere que a pessoa se instrua para poder usar a tecnologia. Coloque-se dentro deste conceito: informação, estudo, técnica, para poder fazer o que tiver que fazer bem feito. Temos o mapa: Sol Gêmeos, quarta casa, Lua Capricórnio na 12. Joyce é escritora. Sol de quarta casa em Gêmeos é
o indivíduo vai ficar envolvido com a família fisicamente ou nos assuntos de família, muito em função de companheirismo ou de conversar. A Lua em Capricórnio na 12 é a tentativa do indivíduo de fazer a identificação do que ele sente emocionalmente, os pensamentos, as sensações, as emoções, qual é a origem disso tudo que passa dentro dele, e aí como eu expresso isso ou não expresso. Então a dificuldade do Capricórnio natural em relação ao elemento Lua, na casa 12 tem a ver com investigar o que acontece dentro da pessoa. Temos o mapa, Sol Gêmeos, terceira casa, Lua Virgem, sexta casa. Sol de terceira casa é aquele indivíduo que fica bastante focado nas atividades do dia a dia. A vida dele toda está sempre envolto nessas rotinas. Por princípio, o Gêmeos sempre faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, mais de uma atividade, e ele tem uma certa tendência a ter uma dificuldade de concluir todas as atividades. A Lua Virgem, sexta casa, é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional no ambiente de trabalho. Cabe salientar que Lua em Virgem, ela tenta elaborar um manual para fazer essa troca. Então, possivelmente, no ambiente de trabalho, o indivíduo vai seguir o protocolo da profissão que ele adotou, certo? Temos um mapa de Sol Gêmeos, Lua Touro, ascendente Aquário, e Ian Fleming, o criador do James Bond. Sol de terceira casa. Bom, ao longo dessas análises, a gente está vendo que o que tem de gente de Sol de terceira casa é um assombro, né? Impressionante. Então, Sol de terceira casa, e aí o gosto, a necessidade de ter uma rotina, a necessidade de ou criar uma rotina ou de se submeter à rotina. A Lua em Touro de casa 2 sinaliza que uma parte do emocional dessa pessoa é destinado a encontrar um modo de funcionar que deixe a pessoa segura. Sabemos que a Lua é instável e que ela fica interferindo nisso, mas a vontade é de encontrar um modo de viver que seja estável, que seja seguro. O ascendente Aquário é a capacidade criativa e a contestação e a revolução, né? Mudar o que está acontecendo que não é bom e para algo melhor e mais interessante. O Sol de terceira casa em Gêmeos, a pessoa costuma falar bastante, né? Às vezes demais. A Lua em Touro na segunda casa sugere que o indivíduo vai precisar prestar atenção um pouquinho nas questões financeiras. Verdade que o aspecto que eles têm ali, que este mapa tem, ou que outras pessoas que venham a nascer com o Sol de terceira, Lua de segunda casa, é aprender a lidar com cuidado com o dinheiro. Temos o mapa Sol Gêmeos, Lua Touro, Björk Borg, tenista. Sol de terceira casa para quarta casa é um Sol e sem aspecto. É um Sol em que o indivíduo busca ter alguma rotina, mas ele não tem claro que rotina deve ter. A Lua de casa 2 em Touro sugere que o indivíduo vai tentar analisar
pelo viés emocional, o que torna ele mais seguro. O ascendente Capricórnio vai sugerir que ele vai se relacionar com muitas pessoas e vai preferir conviver com muitas pessoas de grupos muito distintos. O Sol de terceira para quarta casa também sugere que a capacidade de comunicação desse indivíduo ela vai estar muito vinculada também às questões de família. De alguma forma, rotina e família estarão presentes na vida do indivíduo, mas talvez sem a clareza do que ele deva ter de rotina e que tipo de família ele deve ter. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, terceira casa, Lua, Capricórnio, 11ª casa. Reiner é cineasta. Sol de terceira. Bom, Sol de terceira, em tese, a princípio é a casa de Gêmeos, ok? Nesse mapa está meio distorcido em função de que a primeira casa é Peixes, né? Mas a primeira casa em Peixes envolve também o Áries. Então a terceira casa é de Gêmeos. Ele está em casa. Então é aquele indivíduo que vai usar muito do seu tempo nas atividades do dia a dia. E ele vai procurar fazer sempre alguma coisa tendo alguém junto com ele. A Lua Capricórnio, 11ª casa, é a tentativa de trocar conteúdo emocional junto aos amigos. Com um grau de limitação, isso, e com um certo grau de seleção. Temos o mapa, Sol Gêmeos, terceira casa, Lua Sagitário, 10ª casa, Silza é cantora de ópera. Sol, terceira casa em Gêmeos, o indivíduo muito vinculado às tarefas do dia a dia. Normalmente Gêmeos pretende fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí tem uma certa dificuldade de concluí-las. A Lua Sagitário, 10ª casa, é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional a partir da profissão que exerce. Sendo Sagitário, ele precisa fazer algo no trabalho que emocione, que empolgue, senão há uma dificuldade de fazer. Temos o mapa Sol Gêmeos de segunda casa e Lua de primeira casa em Touro. Joan Collins é uma atriz. Joan. Então, mas que confusão ali, hein? Bom, vamos lá. O Sol Gêmeos na casa 2, o indivíduo busca se sentir seguro. Em Gêmeos, ele vai tentar, através da comunicação, da negociação, fazer isso. A Lua Touro, as questões emocionais, ainda na primeira casa, no fim da primeira, mas ainda na primeira, é a influência do emocional no dia a dia desse indivíduo. Bom, ali parte-se do pressuposto que temos um horário. Tá tão certinho esse mapa que eu não levei fé. Muito certinho, né? Muito marcado as casas certinhas. Mas vamos lá. O Sol de segunda casa em Gêmeos, mais a Vênus, mais Mercúrio, sinaliza que o indivíduo vai optar utilizar a troca afetiva como uma tentativa de se sentir mais completo, mais estável, mais seguro. A Lua, lembrando que este estado afetivo baseado em muita conversa, em muita negociação.
As questões emocionais Lua em Touro requer ali uma certa praticidade. A tentativa de usar a praticidade do Touro na questão emocional. Mas percebam que essa Lua, o Mercúrio, o Sol e a Vênus estão tomando um pau violento de todo o resto do céu. Então, possivelmente, essa pessoa enfrentou ao longo da vida um volume de desafios intensos que provocavam essa pessoa a ter que ficar falando, expressando o que sentia, para tentar ver se ela conseguia dar vazão a tudo aquilo que brotava dentro dela. A arte é uma atividade, para Gêmeos é. Atividade física dificilmente, né? Gêmeos não gosta de fazer exercício físico. Pode até fazer, mas não é uma coisa que ele... Mas se fizer, vai fazer bem.